Jonas 4. Eu vou ler com você aqui, ó. Eu vou para você anotar o texto de base. É Romanos 10, Romanos 10, do 1 até o 15, tá bom? Quem gosta de anotar, Romanos 10, do 1 até o 15. Esse é o texto da base da nossa conversa de hoje. O texto que eu vou com você fazer a leitura para começar a nossa conversa está em Jonas. Jonas, deixa eu abrir minha Bíblia aqui em Jonas, capítulo 4, versículo 1. Jonas 4, 1, que é o texto da lição da célula dessa semana. Quem já foi para a célula ontem já ouviu um pouco a respeito disso. Quem vai na célula na sexta-feira, na quinta-feira ou no sábado, vai ouvir um pouco mais a respeito disso. E nós vamos aprender um pouco dentro do propósito dos 7 dias da salvação da família. Senhor, me use, eu te peço, do jeito que o Senhor quiser me usar. Eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos nessa hora. Eu sei que o Senhor tem algo especial para cada coração, e no que eu puder contribuir, eis-me aqui, me use da melhor forma que o Senhor entender ser usado, em nome de Jesus. Amém. Jonas 4, ó, esse é o texto de apoio, tá bom? Você leu aí, então, texto de ouro, texto principal, texto de base, Romanos 10, do 1 ao 15. Texto de apoio, Jonas 4, do 1 ao 11. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso, enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha que oração de gente que está com a cabeça virada nos avessos. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra, esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça, livrá-lo do calor. Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça do Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Nervosinho Jonas, né? Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, não tenha feito ela crescer. Ela nasceu numa noite ela morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de rebanho. Não deveria ter eu pena dessa grande cidade? Quer dizer, é uma história que, na minha opinião, tem muita lição, tem muito aprendizado. São 4 capítulos. 4 capítulos, irmão, você lê em 20 minutos. 20 minutos. Não gasta mais do que 20 minutos para ler 4 capítulos. Pega a sua Bíblia depois, na sua casa. Não precisa ser hoje, pode ser amanhã. Leia amanhã, quinta-feira, leia o capítulo 1 de Jonas. Sexta-feira, leia o capítulo 2 de Jonas. Sábado, leia o capítulo 3 de Jonas. Domingo, fecha a leitura lendo o capítulo 4 de Jonas. Um capítulo por dia, 5 minutos de leitura por dia. Você vai ver quanta coisa boa vai dar para aprender, e Deus vai trabalhar no seu coração
a partir do exemplo do Jonas. O Jonas, ele é um grande exemplo para a gente aprender e pensar um pouco a respeito da nossa vida em Cristo. Irmão, irmã, nós somos salvos. Nem sei se, né? Nós somos salvos. Nós somos salvos. Nós estamos no lucro, irmão. Glória a Deus. Se Jesus voltar hoje, nós vamos para o céu com Ele. Mas se Jesus não voltar hoje, mas Ele chamar você hoje, você vai para o céu com Ele. Pastor, não dá para chamar eu hoje. Eu tenho conta para pagar. Tá bom. Mas se Jesus chamar qualquer um de nós hoje, nós vamos para o céu. A gente ia para o inferno. A gente ia para o inferno. Todos nós íamos para o inferno. Todos nós somos pecadores. Mas todos nós desfrutamos hoje da bênção chamada graça, que é receber algo que nós não merecemos, que é a salvação. E recebermos uma outra coisa importante chamada perdão dos pecados. E não recebermos o que nós merecíamos, que era a condenação. A graça é isso. É nós recebermos o que não merecíamos, perdão e salvação. E não recebermos o que merecíamos, que é a condenação. Está sobre mim e sobre a sua vida esse favor, essa bondade. É porque eu sou bonzinho, porque eu ajudo na mesa do amor. Você trouxe hoje, né? Quem esqueceu de trazer no domingo, trouxe hoje, né? Já estou aproveitando para agradecer. Tá bom? Pastor, hoje eu não trouxe, mas domingo sem falta eu trago. Ótimo, traga, porque hoje eu vi o Celso saiu com 2, 3, 4, 5, 6 cestas, ajudando pessoas. Tem gente precisando de ajuda. E o que nós pudermos fazer para ajudar, nós vamos fazer, irmão. Então, se você não contribuiu com nem 1 quilinho de sal, nem 1 litro de óleo, eu sei que está tudo caro, mas você não vai perder nada de semear 1 quilo de alimento na vida de alguém. Contribua. Tá bom? Então, é porque eu ajudo na igreja com roupa, eu faço de vez em quando uma rapa lá no meu guarda-roupa e levo na igreja, eu ajudo assim. Irmão, esquece, não é por ser bonzinho, não é por ser bonzinho. A salvação está sobre a nossa vida, porque bom é Deus. E Deus olhou para nós e disse assim, eu quero salvar esse aí, eu quero salvar essa aí, mesmo com todas as dificuldades que eles têm, eu quero salvar, eu quero transformar a vida deles. O Jonas, ele foi chamado, ele foi convidado para pregar a palavra para uma multidão. Olha a oportunidade, podíamos pregar sobre oportunidade. Nunca veio, pastor da Kátia, essa palavra olhando para o livro de Jonas. Olha que oportunidade, a oportunidade de pregar para milhares de pessoas. O Jonas teve a oportunidade de ser o pregador de multidões. E ele abriu mão da oportunidade, meu Deus do céu. Que coisa, agora aqui veio um fax direto do céu, falando assim, oportunidade. Jonas abriu mão da oportunidade que foi dada a ele. Deus falou, vai lá e prega. São mais de 120 mil pessoas, eles estão indo para o inferno, eles estão morrendo, eles vão perecer por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E você, Jonas, você conhece a vida eterna a partir da palavra. Então vai lá e anuncia o amor, anuncia o perdão, anuncia a salvação. O Jonas, simplesmente ele abre mão. E em vez dele ir para Nínive pregar, ele vai para Tarsis. Ele foge, ele entra numa embarcação e foge. Não vou falar tudo aqui dos detalhes, até porque não é a proposta, mas faça a leitura, irmão. Quinta, sexta, sábado, domingo. 1, 2, 3 e 4 de Jonas. Olhe e leia. O Jonas, ele foge daquilo que Deus estava chamando ele para fazer. O Jonas, ele foge do propósito de Deus para a vida dele.
Deus tinha algo para fazer através da vida dele, mas ele estava abrindo mão. E muitas vezes nós não atentamos àquilo que Deus está fazendo em nossa vida e através da nossa vida. Eu e você, nós estamos aqui, irmão, nós já somos salvos. Nós já somos salvos. Eita, glória a Deus, mas borocochonam. Nós já somos salvos, irmão. Glória a Deus. A gente ia para o inferno. Não merecemos, mas vamos para o céu. Aleluia. Só que através da nossa vida, muitas outras pessoas podem ir para o céu também. Entre essas pessoas estão os nossos familiares. E às vezes nós fazemos, nós agimos, nós nos comportamos igual o Jonas. Às vezes nós fugimos para cá, fugimos para lá. Às vezes nós abrimos mão disso, abrimos mão daquilo. E nós nos escondemos atrás de uma desculpa poderosa. Uma desculpa poderosa que diz assim: olha, eu já entreguei minha família na mão de Deus. E seja agora o que Deus quiser. E com isso a gente foge da nossa responsabilidade. Com isso a gente foge da oportunidade de sermos uma ferramenta dentro da nossa casa. E nós não podemos abrir mão, nós não devemos abrir mão, nós não devemos de fugir. E eu sei, irmão, qualquer um que for argumentar: olha, pastor, mas é difícil, mas na minha casa é difícil, mas o meu parente, o meu familiar, eu sei, irmão. A minha casa é casa de 60 pessoas. De irmão, somos eu e mais 9. 2 já morreram. De sobrinho, tem 20 e poucos sobrinhos. Sobrinho que é filho do sobrinho tem mais uns 12. É muita gente em casa. Eu sei que é difícil. Eu sei que as pessoas, muitas vezes, quando ela sabe que nós vamos até o lugar, às vezes a pessoa até não vai, ou ela muda horário. Eu sei tudo isso. Eu tenho uma família que eu sei como funciona, que não é bem-vinda ao Evangelho em muitos momentos, como um dia eu também não fui bem-vindo. Eu não via como bem-vindo o Evangelho. Eu também não aceitava. Mas alguém, a minha irmã, por exemplo, minha irmã Cristina, ela seguiu firme e forte, dobrando o joelho e clamando a Deus pela minha vida. Mesmo que eu pegasse no pé, mesmo que eu dissesse para ela: você já tem a sua religião e eu tenho a minha religião, cada um fica com a sua religião. Ela seguiu pregando. E ela falava, ela dizia algo assim, ó: qualquer coisa que você quiser, peça para Jesus. Era o jeito dela falar: peça para Jesus. Ela não ficava teologizando o nosso relacionamento. Ela não ficava elaborando corpo de mensagem para pregar, nada. Ela falava: peça ajuda para Jesus. Essa sempre foi a pregação da minha irmã. E hoje eu entendo. Deus deu a ela sabedoria, e ela usou de sabedoria para que, na hora do meu aperto, eu clamasse a Jesus, Cristina. Cristina e minha irmã Cristina. E na hora do meu aperto eu clamasse, e eu clamei a Jesus na hora do meu aperto. E Jesus, na hora do meu aperto, Ele estendeu a mão dele. Só Jesus e mais ninguém sabia o que eu estava passando. Só Jesus e mais ninguém. Olha, eu queria morrer, eu estava buscando a morte, eu me esforcei para me cortar algumas vezes, faltou coragem para me cortar. Eu chorava, eu encostava o carro e eu chorava angustiado, oprimido, com dificuldade das mais variadas, de ordem emocional, de ordem sentimental. Quem olhava para a minha vida e falava: ele não tem nada, para ele está tudo bem, está tudo em ordem. Irmão, só eu sei o aperto que eu estava passando, as dificuldades que haviam sido colocadas à minha volta.
Então, no meu aperto, eu clamei a quem? Clamei ao Jesus que minha irmã me dizia: clame a Ele, peça ajuda dEle, fale com Ele. Estamos aqui na campanha, 4º dia da campanha da salvação da família. A mensagem para nós, de uma forma resumida, e aí eu vou com você daqui a pouco para o próximo texto. A mensagem é: fale para a pessoa, fale para o seu familiar, no aperto dele, pedir para Jesus. Fale para ele: passou apertado, peça ajuda de Jesus. Com dor de cabeça, peça ajuda de Jesus. Com dor de barriga, peça ajuda para Jesus. Querendo comprar alguma coisa, peça ajuda de Jesus. Querendo vender alguma coisa, peça ajuda de Jesus. E Jesus vai se manifestar na vida do seu familiar. Não deixe o inimigo trabalhar no seu coração, igual ele trabalhou no coração do Jonas, levando o Jonas para o lado contrário, de onde haviam pessoas para serem salvas. Deus tinha que salvar aquela multidão, e Deus falou: Jonas, eu vou usar você, vai lá e prega. O Jonas, ele endureceu o coração, ele foi para o outro lado. No meio do caminho, a história conta que o Jonas, ele foi lançado fora da embarcação, foi engolido por um grande peixe. O grande peixe vomitou ele de volta lá no porto de Jope, e ali no porto daí ele se dirigiu para Nínive. Leia a história, você vai ver que história tremenda. O fato é, o Jonas, ele teve a oportunidade, na primeira vez ele não foi, mas na segunda vez ele foi, ele anunciou, e mesmo anunciando, ainda assim ele estava descontente. Ainda assim ele não estava feliz, irmão. Tanto que nós lemos 2 vezes o texto que nós lemos, falar que ele queria morrer. Me mata, eu quero morrer, cansei, não quero mais viver, não é possível. O povo ruim, o povo difícil, o povo complicado, e o Senhor tem misericórdia deles. Me mata, melhor eu morrer. Olha a cabeça do Jonas. E às vezes a gente vai por esse mesmo caminho. Talvez a gente não fala: Deus me mata, mas talvez a gente fica descontente com uma situação, descontente com outra. Deus está trabalhando na nossa vida, mas Deus está trabalhando na vida dos nossos familiares também. Eu tenho uma boa notícia para você: Deus está trabalhando na sua família. Deus está, irmão. Pode ser que você não esteja vendo, pode ser que você não esteja entendendo. A minha irmã, ela falava, precisou de alguma coisa, peça para Jesus. Eu não falava nada, eu ouvia, eu não dava moral nenhuma para ela. No meu aperto eu falei: se o Senhor pode, traz minha irmã aqui para eu ir para a igreja com ela. Minha irmã chegou em casa no mesmo dia, falei: hoje eu vou com você para a igreja. Ela assustou. Como? Vai comigo? Eu vou. Ela assustou. Ela não imaginava que Deus ia responder daquele jeito, mas Deus estava trabalhando na minha vida. O seu familiar, a hora que você menos esperar, ele estará na igreja. Mas ele não estará na igreja apenas. Bata a palma. A hora que você menos esperar, ele estará na igreja, dando um passo à frente para ser batizado nas águas, se colocando à disposição do pastor para que ele possa contribuir de alguma forma na obra. A palavra e a promessa, ela vai se cumprir na sua vida, ela vai se cumprir na sua casa, ela vai se cumprir na sua família, irmão. Agarra isso. Ô Vitor, Romanos 10, verso 1, para a gente ir para o final da conversa. Vou ler o texto e vou pontuando com você. Irmãos, Paulo falando com a igreja em Roma. Irmãos, o desejo do meu coração, o desejo do quê? Esse era o desejo do Paulo. E a minha oração a Deus pelos israelitas, quer dizer, o Paulo estava intercedendo pelos israelitas.
O desejo do coração dele, a oração dele, é para que os israelitas fossem o quê? Salvos. O Paulo falando para a igreja em Roma: olha, eu quero que os israelitas sejam salvos. Eu carrego no coração essa vontade. Eu oro para que eles sejam salvos. Sabe, tem uma coisa que nós temos que entender, aprender, praticar e ensinar. Nós não estamos aqui para distrair a cabeça. Nós não estamos aqui para passear. Nós não estamos aqui porque não tinha outra coisa para fazer. Nós estamos aqui porque há um plano mundial de salvação e Deus conta com cada um de nós nesse plano. Nós estamos aqui recebendo de Deus a instrução, a orientação. O coração do Paulo cheio de vontade de ver os israelitas salvos. E muitas vezes o nosso coração não está cheio de vontade de ver a nossa própria família salva. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Às vezes a pessoa, ela libera cada palavra difícil a respeito da própria família, mas ela não libera a palavra da salvação, a palavra do perdão sobre a família. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aí, eu mandei um vídeo hoje. Vocês viram o vídeo hoje? Quem viu o vídeo que eu mandei? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom. Vou mandar de novo para quem não viu ver. Você viu, Daniel? Viu? Você viu o menino? Eu estou falando do vídeo do menino, né? Meu Deus do céu. Aí os irmãos aí, os brabão aí, os barbudão aí, vai lá olhar. Eu não vi, pastor, porque eu não estou no grupo. Me manda o seu oi que eu ponho você lá no grupo, se você não está no grupo dos homens. De vez em quando nós fazemos umas brincadeiras com os palmeirenses e com os são paulinos. É só de vez em quando, tá bom? A gente posta algumas outras coisas também que são úteis. O menino ajudando, pegando amendoim para a mãe vender, para comprar comida para a irmãzinha dele, um menininho. E aí o menino é perguntado: se você pudesse pedir alguma coisa, quisesse que alguma coisa acontecesse hoje, o que você queria? O pai dele, ele falou antes que o pai dele tinha morrido, ele falou: eu queria que o meu pai, poder conversar com meu pai. Olha a importância de um pai, de uma mãe na vida de uma criança. E tem pai e tem mãe que abre mão de estar perto do filho, de estar perto da filha, mesmo que ele esteja grandão já, irmão. Eu não lembro quem falou esses dias, eu não lembro. Alguém, já lembrei, irmã Roseli, esses dias a gente estava conversando, e ela falou assim: ó, filho, continua sendo criança, mesmo depois de grande. É verdade, pastora? É verdade. A irmã Roseli estava falando, a Vanessa do lado de lá: você é a menininha da mamãe, Vanessa. Filho continua sendo criança, mesmo depois de grande, aos olhos do pai, aos olhos da mãe. Eu vi esses dias um outro trabalho social que perguntava assim: ó, 1 minuto no futuro ou 1 hora no passado? Aí eu fui olhar, Rogério, os comentários, porque eu gosto de ver comentário. Quem mais gosta de ver comentário aí? O mais legal é os comentários, né? O que a turma posta geralmente não tem. Mas os comentários, tem uns comentários que só Jesus. A maioria escreveu assim: ó, eu queria 1 hora no passado para eu poder aproveitar mais o meu pai, que já morreu. Eu queria 1 hora no passado para poder aproveitar mais da minha mãe, que já morreu. A maioria, eu fiquei, aquilo mexeu comigo de um jeito, Rose. Aquilo mexeu comigo, eu falei: meu Deus do céu, as pessoas de hoje,
elas querem uma hora no passado, para elas poderem de repente aproveitar melhor aquilo que elas não aproveitaram quando tinham a oportunidade. E eu tenho, você tem, nós temos hoje a oportunidade. Pastor, eu tenho minha mãe ainda. Abrace sua mãe, ame sua mãe, perdoe sua mãe, ajude a sua mãe, honre sua mãe. Pastor, eu tenho meu pai. Abrace seu pai, ame seu pai, honre seu pai, faça o que for melhor pelos seus pais. Pastor, eu tenho meus irmãos. Aproveite, irmão. Aproveite hoje das pessoas que estão perto de você. Hoje você está aqui ouvindo uma mensagem numa campanha de salvação pela família. Talvez hoje seu familiar ainda não seja salvo, mas você está tendo a oportunidade de ouvir a mensagem que diz assim: olha, coloca no seu coração, encha o seu coração da vontade de ver o seu familiar salvo. Talvez seu familiar hoje seja difícil, seja problemático, seja aquela pessoa toda zicada, toda cheia de nó, toda igual. Esses dias o Jean falou para mim: pastor, estava lembrando, segunda-feira na escola de líderes, que ele veio, você não veio, né? Mas ele veio. Ele estava falando assim: ó, pastor, lembrei da mensagem da Acácia, não a Cássia, a mulher Cássia, a Acácia Madeira. Eu lembrei da mensagem da acácia, que o senhor falou da acácia, que a acácia é uma madeira difícil de ser trabalhada, mas ela é uma madeira resistente, uma madeira muito, inclusive aproveitada na construção do tabernáculo. Ele lembrou disso daí. Irmão, talvez você tenha um familiar que é difícil. Talvez você tenha um familiar que é problemático, mas sabe, você está tendo a oportunidade de orar, de abençoar e de mudar a história do seu familiar. Esse é o tempo, esse é o tempo. Sabe, não tem coisa mais difícil do que a gente chegar num velório, e naquele velório a gente às vezes é chamado para fazer o ofício fúnebre, e a pessoa, ela morreu, mas ela não era crente, ela não tinha confessado Jesus. Aí fica aquela situação: e aí, pastor, como que é, como que não é, o que você acha, o que você não acha? O familiar, ele fica cheio da dúvida, cheio da confusão na cabeça. É uma batalha espiritual tremenda. O inimigo, ele entra na mente e da cabeça e ele fala: se você tivesse pregado, se você tivesse perdoado, se você tivesse abraçado. E a pessoa muitas vezes ela recebe aquele peso, aquele fardo, e ela volta para casa arrasada porque perdeu um familiar, mas mais arrasada ainda porque ela não tem a certeza da salvação do familiar. É a hora, é o tempo, é o momento para todos nós. Não é tempo, não é momento de nós olharmos as dificuldades. O Jonas, ele olhou: é um povo difícil, um povo que faz as coisas tudo errada, e ainda, o senhor quer que eu vá lá? O senhor, no fim das contas, acaba tendo misericórdia das pessoas. Me mata, vai Deus, me mata. O Jonas, ele endurece o coração. Enquanto que o Paulo fala assim: ó, o meu coração está cheio de vontade de ver os israelitas serem salvos. Que seja esse hoje a minha, a sua, a nossa vontade de ver o nosso familiar ser salvo, irmão. Vale a pena o jejum que você está fazendo, vale a pena. Sabe, vale a pena. Pastor, eu estou num jejum aí junto com o senhor, junto com a igreja no Brasil, 21 dias em jejum. Não estou comendo isso, não estou bebendo aquilo, estou fazendo aquilo outro, estou firme e forte. Pega firme, irmão. Pastor, eu não estou. Eu achei engraçado o Luiz, ele estava no jejum de joguinho no celular. Aí ele falou para mim esses dias: papai, posso dar uma pausa no meu jejum? Ele queria dar uma pausa no jejum dele. Meu Deus do céu. Talvez alguém aqui dê uma pausa no jejum. Não tem problema, irmão. Despause, como ele fala. Despause e volta para o seu jejum. Volta lá.
Vai lá, vai fazer. Se não consegue ficar 21 dias em jejum, fica 2, fica 3 dias, fica 1 dia. Não tem problema, irmão. Não tem problema. O pastor que esteve pregando aqui na semana passada, ele falou do pessoal carregando a cruz do tamanho de uma carreta até Pirapora. Você não precisa de carregar cruz na sua costa, levar até Pirapora. Não precisa de dobrar o joelho no milho. Não precisa de bater com cinto, com um pedaço de ferro na costa para se cortar. Não precisa de nada disso. Você não precisa, irmão, de fazer sacrifício a ponto de se machucar, mas você pode fazer um esforço a ponto de você olhar o seu familiar, independente do grau do parentesco, e olhar e dizer para Deus: Deus, esse esforço que eu estou fazendo por gratidão, porque eu sei que o Senhor vai tocar na vida dele, vai tocar na vida dela. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso, irmã. Hoje é hora. Lembre do experimento que eu falei com você agora. Lembre do experimento. 1 minuto no futuro, 1 hora no passado. Lembre, para que depois ali na frente a gente possa se alegrar, sabendo, eu tive a oportunidade, eu fiz a coisa certa, eu liberei o perdão, eu levei a palavra da salvação. Último versículo, Vitor, vai no versículo 13, último versículo. Daí nós vamos finalizar e vamos orar. Eu tive a oportunidade e eu falei, eu orei, eu fiz o que o meu pastor falou. Meu pastor, ele é chato, nossa, ele enche, ele cansa, mas valeu a pena dar ouvido a ele. Eu peguei um material, eu escrevi o nome da minha família, pus no cesto de oração, eu levei o nome da minha família para a cela, eu orei na cela, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. E eu quero deixar esse último texto sobre a sua casa, sobre a sua família. O seu familiar, ele vai invocar o nome do Senhor. Ele vai, não é pensamento positivo, é palavra profética. O seu familiar vai invocar o nome do Senhor. Agora, alguém, diga assim, eu. Alguém. Não, você vai dizer eu. Alguém sou eu que falo. Alguém vai pregar para eles. Talvez você não tenha oportunidade de pregar com palavra, irmão. Porque não é todo mundo que está disposto a ouvir algum crente falando. Eu sei disso daí. Mas você vai pregar com atitude. Você vai fazer o seu testemunho. Falei disso na célula ontem, inclusive com os irmãos. Seu testemunho em 3 minutos. A pessoa, ela vai olhar para você e vai ver. Antes de Jesus, antes de ir na igreja, antes de virar crente, antes de virar aleluia, esse daí, essa daí, a turma chamava de demônio na empresa onde eu trabalhava. Antes de Jesus, essa pessoa era assim. Depois de Jesus, essa pessoa mudou. Você não precisa nem falar nada, talvez. Mas se você tiver a oportunidade, você vai dizer: peça ajuda para Jesus, que Ele vai te ajudar. No aperto. E eu espero, eu faço votos, que não seja das formas mais difíceis. Espero eu que não seja. Mas se for, paciência. Porque essa pessoa vai estar recebendo a oportunidade de vir de uma maneira mais tranquila. Mas se for no momento mais difícil, não tem problema. Seja na sua, seja na minha casa. Não importa. Que essa pessoa venha invocar o nome do Senhor para que ela seja salva. Fique em pé, por favor. Essa promessa vai se cumprir sobre a sua casa. Vai se cumprir. Quando, pastor? Como? Nem se preocupe com isso. Faz igual o agricultor faz. Vai lá, põe a semente na terra. Põe a semente na terra e cuida. Vai regando. Como que é esse regar, pastor? Vai orando. Vai orando. Vai orando. Na hora certa, essa semente vai germinar e ela vai frutificar. Tem salvação sendo liberada na sua casa hoje. Diga amém. Eu quero orar. Pega seu material de campanha. E vamos orar. Meu Deus, eu sei, Deus, eu sei que às vezes a gente
é até maltratado na nossa casa só porque nós somos crentes. Não fazemos nada de mal, nos esforçamos para não ser inconveniente e assim por diante. Mas às vezes nós acabamos sendo maltratados. Eu sei, comigo é assim, com meu irmão, com a minha irmã não vai ser diferente. Mas nós estamos aqui para dizer que nós perdoamos nossos familiares, e nós estamos aqui para dizer que nós acreditamos na salvação da nossa família. Onde quer que esse familiar esteja, onde quer que essa pessoa esteja, não importa, Deus, não importa, ela será salva, ela será alcançada, ela será tocada. Pode ser que seja até uma pessoa tão difícil, tão complicada, tão problemática, não tem problema, ela será salva, ela será liberta, essa pessoa será abençoada. Nós oramos e nós entregamos ao Senhor o 4º dia da campanha, em nome de Jesus. Diga amém. Diga assim, ó, Senhor Deus, me usa para colocar a semente da salvação na minha família, em nome de Jesus. Fica tranquilo que o Deus que dá a semente é o Deus que faz a semente germinar e frutificar. Lança seu pedido aí, vamos cantando.